Já tá rolando antes. Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Como eu tinha prometido e como a gente anunciou durante toda essa semana e hoje especialmente, o ativista, não, o sociólogo, ativista também, né? Ativista político, tudo, social, Jefferson Travasso. Primeiro eu quero deixar aqui as minhas considerações iniciais dizendo o seguinte, que eu convidei Jefferson, inclusive convidei no ar mesmo, né, e ele aceitou. Deixar bem claro que teve uma pessoa que deixou um comentário porque Jefferson era de direita ou de esquerda, para mim não importa. Não importa porque eu não estou aqui, como se diz, para mim, para a semana eu vou trazer um de direita, né? Que é Paulinho. Aí para mim não está importando se Jefferson é de esquerda, se Jefferson é... Acima de qualquer outra coisa. Fala aqui pertinho. Estou bem. Quero pedir desculpa a vocês, é que eu recebi uma ligação, era importante e eu tinha que atender. Mas aí, gente, deixa ela tá me cortando aqui o ombro aqui, eu vou para perto de Jefferson, o negócio é ir para perto dele. Como eu estava dizendo, eu convidei Jefferson, independentemente de ser esquerda ou ser direita, até porque, vou ficar olhando para ele, ele é brabo demais, até porque esse programa não é um programa de partido, né? É um programa... Ô, Jair, Agora, eu queria saber, eu nem vi esse comentário. Né? Não, depois a gente conversa. Eu queria saber assim, ele sabe o que é esquerda e direita? Pois pra mim independe, sabe? Pra mim depende. O que eu quero... 90% dos brasileiros não sabem o que é ser esquerda nem de direita. Inclusive, o cidadão que nos representa hoje lá em Brasília, ele não sabe o que é ser de direita nem de esquerda. Inclusive, Jefferson, eu não estou preocupado aqui em trazer quem é direita, quem é esquerda, estou preocupado em trazer o formador de opinião, claro. Entendeu? E toda opinião na democracia, ela é válida. A Claro. gente divergiu muito anteriormente, Pois até é. nos conhecermos. Pois é. Né? Até nos conhecermos. Você foi muito contra a minha opinião, mas as coisas esclarecem. Né? Tudo na Exatamente. vida é esclarecido com paciência. Olha, o negócio aqui é tão bagunçado no estudo papelão. Eu disse aqui, isso não é estudo garagem, não, é estudo papelão. Estão aqui dizendo que eu aluguei a Globo aqui, o estúdio aqui, por causa disso aqui, né, Jefferson? Mas Jefferson agora tá vendo o que é aqui, né? Mas, gente, é o seguinte, eu trouxe Jefferson hoje, semana passada eu iniciei esse quadro com o Dr. Luiz Antônio. Como eu tinha dito, que a opinião aqui para mim independe se era de direita ou de esquerda. Então, para começar, Jefferson Travasso, idade? 37. Quantos? 37. 37 anos, somente, Jefferson.
Muito já. Eu queria, na verdade, começar, como eu falei, aqui a gente iria falar de tudo. Primeiramente, eu queria saber quando o Jefferson começou, iniciou na política. Bom, na política, nos pensamentos... Já tem algumas candidaturas nas costas, né? Nos pensamentos sobre política, sobre a cidade, eu sempre fui um cara, uma criança, um adolescente muito preocupado com o que me rodeava. Fui nascido e criado na Congal e sempre questionei aquela comunidade por ser daquele jeito, por ser abandonada, por ter tanto preconceito com aqueles moradores, né? Por ter tanto estigma de ser uma comunidade de gente malandra, de bandido, de ladrão, de pobreza e etc. Eu sentia isso na pele, não é ninguém que está me dizendo. Quando se falava na Congal em 90, 80, se falava, eita, Deus me livre para Congal. Até hoje ainda tem um pouco desse estigma. É verdade, hoje, né? É verdade. Então isso sempre me fez refletir. Incomodou, né? Me incomodou, né? E isso sempre me fez refletir como criança, como cidadão já, uma pessoa inquieta, de querer compreender o porquê daquela comunidade ser esquecida pelos gestores que passavam. Eu não sabia o que era prefeito na prática nem na teoria. Eu não sabia, a gente quer brincar, quer jogar bola, estudar, ir para a escola, mas a gente fica meio alheio. Mas aí a gente vai crescendo, vai tendo algumas informações e a gente já foi questionando algumas coisas quando era pequeno, já foi vendo que realmente a pobreza é produzida por alguém e mantida por mais alguém. Jefferson, você já disse mais ou menos, hoje em dia, daí tu fosse candidato a vereador. Isso, aí a gente... Sua primeira candidatura? Aí a gente foi estudar em Recife, participei lá da universidade. Estudasse o quê mesmo? Eu fiz ciências sociais. E a gente foi para lá, estudou um monte de coisa legal, um monte de coisa que esclarece as nossas dúvidas, tira as nossas dúvidas. E aí aquela inquietação de criança, de adolescente, continua na idade adulta e estudando em Recife, digo, caramba, a política de Limoeiro podia ser melhor, a política de Limoeiro podia ser para quem precisa e não para quem já tem e quer mais, e o egoísmo toma conta. Então em 2008, antes de terminar lá a faculdade, ainda fazia faculdade, eu já vim para cá e me candidatei em 2008, ao lado de Zé Gino, na campanha, que foi uma campanha legal, uma campanha bonita, mas foi ali que eu aprendi na prática o que era política em Limoeiro. Tinha teoria, mas não tinha prática eu tinha ainda. muita teoria, mas a prática é diferente demais. Aí de lá pra cá você tem sido aquele cara pragmático, tem sido aquele cara que muita gente, odiava. Sou muito, não, a questão não era odiava, assim, eu não entendia as suas opiniões. É como você disse, há momentos que a gente tem que parar para refletir, né, entender a opinião do próximo, né, entender... Mas só vai aprender e entender quando, na prática, perceber o que eu falo, perceber o que alguém fala. Às vezes a gente fala, dá o conselho, mas as pessoas não querem esse conselho. Ou até mesmo aprender a respeitar. Muitas vezes eu aprendi uma coisa, Jefferson, a minha verdade não é a sua verdade. E eu tenho que respeitar a sua verdade. Mas a verdade ela é universal. Entendeu? Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho que respeitar a sua opinião, embora que não seja a minha verdade, não seja aquilo que eu goste. Isso. Mas mesmo que eu e você tenhamos verdades diferentes, elas podem ser dicotômicas, mas elas não podem ser... Você fala difícil demais. Mas elas não podem ser... Você veio falar difícil mas pra cima de mim hoje. Eu queria dizer pro ouvinte e para quem está assistindo, mas elas não podem ser excludentes. Se a sua verdade exclui o pobre, exclui o negro, exclui os homossexuais... Continue falando que eu vou botar o monitor pra gente aqui. Ou se essa sua verdade, ela retira direitos, ela retira ganhos sociais, isso não é verdade. Isso é uma verdade mentirosa. E é o que a gente tem visto muito hoje na sociedade, acreditar muito em verdades mentirosas. Porque a gente tem que lutar pelo coletivo, pelo plural. E aí, desde que eu vi a campanha Limoeiro de perto, vi como o jogo funciona, vi como as pedras são mexidas em 2008, eu já me saí de algumas situações e tentei agora buscar a fazer uma política diferente em Limoeiro. É difícil? É. Porque não só os candidatos, mas também todos que estão por trás dos candidatos precisam
dessa política que, infelizmente, cada vez mais maltrata a população. Eu já tenho uma pergunta aqui, vou deixar mais para frente, porque a gente vai primeiro falar, uma coisa que eu quero falar, para depois a gente entrar na política propriamente dita, eu quero falar da política que você hoje faz do esporte, tá certo? Primeiro você começou, batia sua peladinha, eu não sei, acho que quem morou em Beira Rio, por ali, todo mundo sempre bateu sua bolinha, depois cresceu, quando passou a curtir a bicicleta com a gente. Foi. E posteriormente você criou um movimento tão grande que ele hoje tomou uma dimensão que talvez você não percebesse. Eu não percebo Não ainda. esperasse Não que ia esperava tomar e essa nem dimensão, espera, né? Que é o Corre Limoeiro, que é correr. Isso. Hoje, meu amigo, o que eu encontro de gente correndo, inclusive eu perdi adeptos De de ciclista. ciclista, como Márcia, como o Augusto, brincadeira à parte, o Augusto sempre tá com a gente. Pedala e corre. Augusto é a Pedala e máquina. corre, mas Aí tinha o pedala e corre começaram a conhecer e a gostar Da da corrida, corrida. Você se conseguiu apaixonar. mostrar esse lado saúde, Isso. a política da saúde física para as pessoas de Limoeiro, Jefferson. Bom, a nossa organização do Corre Limoeiro, uma das suas diretrizes é não misturar corrida com política. Neste momento que falo, quem fala aqui não é política. Eu falo pela sua pergunta de esportista Sim, também, sim, e que me conheceu sim. como esportista. Sim. Então, o Corre Limoeiro, graças a Deus, e a todo o atleta que vai lá, se inscreve com a gente, que fica no Zap com a gente e corre todos os dias, tem tido sucesso. Porque é bem organizado. Nosso grupo do Zap, ninguém fala nada a não ser de esporte, de corrida, de bem-estar e de saúde. O nosso Instagram também, a gente divulga os nossos atletas que correm pela cidade. E o Corre Limoeiro tem crescido e graças ao atleta que participa, graças à organização e também é a coisa fundamental, não se envolver com política. Você separa muitas coisas, né? Todo mundo separado. Você tem suas críticas Tenho, duras, tenho, às vezes. tenho. Mas ali- é uma coisa muito pessoal sua, né? Como eu disse a vocês, a gente existia uma barreira entre eu e Jefferson, quando muitas vezes eu não entendia, ou não aceitava, ou não gostava as opiniões dele. Mas quando eu passei a aprender a respeitar a opinião alheia, e entender que ali é a verdade que ele pensa, o que ele acha. Porque Se ela não me agrada ou não, eu tenho que respeitar. eu vou explicar o que acontece em Limoeiro em relação à minha pessoa e você foi um dos. É porque Limoeiro ainda assim existe lados políticos. E quando você estuda, você lê, você busca compreensão do que é a política de verdade, você entende que política não é para ter lado. Exato. Então, em 2008, eu não tinha lado quando eu estava ao lado de Zé Gino naquela candidatura para prefeito. Mas eu queria sentir como era feita a política de Limoeiro. Porque eu não posso tentar trazer uma solução para a política de Limoeiro sem conhecer o que a problematiza. Olha, Jefferson, deixa eu te falar uma coisa. Ainda hoje, muita gente acha que eu tenho lado político. A gente tem uma opinião. Tem. Você entendeu? A gente tem uma opinião. Agora, eu não tenho. Eu vou lhe explicar por quê. O grande problema é a maneira que eu faço as coisas. Eu não sou agressivo. Eu não uso de notícias agressivas. Eu uso notícias de cobrança. Não é? Eu não uso de subterfúgio para... Assim, é uma maneira minha. Aí, assim, o que aconteceu comigo? Eu sempre fui um cara crítico. Crítico, e eu não aceitava as suas E as críticas. pessoas sempre achando que era porque eu queria algo em troca Entendi. que eu faria, que eu estava fazendo as críticas. Entendi. Quando eu, mais uma vez, sou candidato em 2012 ao lado do Dr. Barbosa, que se ele tivesse sido eleito, nossa cidade estava bem diferente, mas infelizmente a população escolhe, ela tem a liberdade de escolher quem quer, independente de pressão de grupo, de pobreza, do que tiver por trás, na hora da escolha do candidato, o povo é livre, o sufrágio universal é livre, é soberano. É você e a urna. Então, em 2012, eu saio para vereador, em 2008 com o Zé Gino, mal fazia campanha, era eu, não gastei R$1 em 2008,
não gastei R$1 em 2012. Que essa é a sua política, né? Essa é a minha política. Eu não sujei a rua com um papelzinho, eu desvirava meus santinhos na rua e levava para casa. Eu tenho caixas de santinho de 2008, eu tenho caixas de santinho de 2012, bem pouquinho, que eu mal fiz. Santinho, para quem não sabe, é aqueles panfletozinho, panfletos que de candidato. Santos, rapaz, não tem Então, nada. eu não fiz barulho na porta de ninguém, eu discordo totalmente de barulho, eu discordo totalmente de placas em meio de rua atrapalhando a acessibilidade das pessoas andar na rua. Então, essa é a minha política. Alguns acham que eu sou palhaço, porque eu não gasto. Alguns dizem, tu vai perder. Aí eu respondo, quem vai perder é você, de ter um representante que vai lhe respeitar como cidadão, como ser humano. Porque, Jair, quando um candidato com capital financeiro muito grande, e esse poder financeiro é o que vai levar ele à vitória na campanha, quem ganha é ele, o povo perde. Infelizmente é a prática do país. Então quem ganha é o candidato eleito e quem perde é a população. Quando um candidato que se propõe a não gastar recursos, a não sujar a rua, a não fazer barulho, a respeitar o eleitor, perde. Quem perde é a cidade, quem perde é a cidadania. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Wilke, daqui a pouco eu faço suas perguntas, viu, Wilke? Clebson Silva, Ademar Mercedes, manda um abraço para Zé de Nena, que está na escuta da gente, Um abraço, e os demais Ademar, que encontram-se com a gente, né? Veja só, vamos começar de cima, vamos começar a esquentar a coisa aqui agora. De cima. Primeiro, eu não vejo, vou deixar bem claro aqui, eu não chamei, se alguém acha que ele é de esquerda, Prove. ele é esquerdista, Prove. não, eu vou trazer um de direita. Eu tenho duas, mas é destro. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que Jefferson é um cara formador das suas opiniões, um cara que é contundente, que às vezes o que não agrada a isso é a contundência com que você fala as coisas. De repente era isso que não me agradava. É porque as pessoas estão de um jeito que é o seguinte, eu vou tentar explicar. Quando eu digo que todo mundo é corrupto, eu me sinto mais confortável em saber que todos são. Mas quando eu, Jefferson Travassos, chego em qualquer lugar e digo que não sou, aquele que se incomoda em saber que eu não sou. Então ele vem me atingir de outras formas. E é isso aí que complica a Jefferson, situação. vamos lá. Governo federal. A realidade hoje, como você analisa o governo federal? Jair Bolsonaro. Bom, o nosso presidente atual, infelizmente, todo mundo conhece quem foi como presidente, quem foi como deputado, quem foi como... Não sei se ele foi vereador no Rio de Janeiro, chegou a ser vereador antigamente, mas infelizmente ele não tinha preparo. Foram 28 anos de parlamentar, né? Como parlamentar, né? Então, infelizmente, o nosso presidente não tinha preparo. O que aconteceu na nossa população brasileira foi uma revolta muito grande, foi um ódio muito grande. São várias nuances, várias coisas que se somaram e mostraram e formou uma conjectura política nunca vista antes no nosso país. Até forças estrangeiras tem aqui nessa política, né? Então tudo convergiu para que Bolsonaro chegasse à presidência, né? Eu votei apenas uma vez em Lula. Como é que um cara de esquerda vota só uma vez em Lula? Nunca fui feliz. Acho que você votou, se não me engano, em Ciro Gomes, foi isso? Eu votei em Ciro agora. Em Ciro Gomes e Marina na outra. Marina na outra, Cristóvão Buarque na outra, e assim sucessivamente. Eu só votei Nada a ver com Lula. Eu só votei em Lula uma vez. Depois do mensalão, eu zerei com Lula. Decepcionou-se. Decepcionei. E o mensalão é uma bobagem da nossa política, porque a política no Brasil é feita assim. Ela existe isso, né? Só libera as coisas se tiver, né, o faz-me rir. E uma das críticas que eu fazia aos eleitores de Bolsonaro era justamente essa, que não existia possibilidade dele governar sem ser desse jeito. E a prova está aí. Então, Bolsonaro está acabando de nos provar que vai fazer o mensalão também. E eu lhe pergunto, se eu que sou esquerda deixei de votar no PT por conta do mensalão, por que os bolsonaristas ainda defendem Bolsonaro? Se ele está fazendo a mesma prática... É a mesma política do toma lá da cara. Ele só fala em nova política, mas até agora não mostrou nada e não provou. Não provou e nem vai provar.
Porque, infelizmente, o Brasil é assim. A diferença é que Lula fez a velha política para beneficiar quem nunca era beneficiado. Que eram os pobres, os negros, os excluídos desse país, o nordestino desse país. Sendo, né? Que ainda continuam sendo os excluídos. E isso foi um choque muito grande para a elite brasileira, que sempre teve para ela tudo do capitalismo e a ajuda dos governos, sempre de elite. Então isso foi um choque muito grande, a elite sempre teve dominância, o PT entrou, na minha opinião, como eu disse, fiquei chateado, para mim Lula não era para ter concordado com o mensalão, ele tinha 80%, 90% da aprovação da gente. Se o parlamento, o Congresso não quer aprovar, ele chame a população para que faça o que é certo. Mas ele não fez, ele preferiu o jeito mais fácil. A prisão de Lula para você? Erradíssima, né? Erradíssima. Até É uma porque prisão é uma- política e é uma cada prisão- vez mais está é uma mais prisão claro. de suposição, é em cima de suposição, né? Pois é, tá preso. Queria que ele tivesse preso 100 anos com regra, com a lei certinha, com tudo orquestrado, bonitinho, dentro da lei. Eu queria entender Mas porque tudo fugiu da lei. o agravante que se mostra de Temer, e Temer foi liberado. Eu não entendo. Certo, Sérgio Moro julgou e condenou Lula, mas não julgaram Temer. E aí os bolsonaristas ficam dizendo que vai chegar a hora de todo mundo. Não é questão de chegar a hora, é a questão de respeitar a nossa justiça e os seus trâmites legais. Tudo foi feito para que Lula não fosse candidato e tudo foi sendo feito para isso. Já vamos responder algumas perguntas, porque, Pode perguntar. pessoal, vamos ser sucintos nessa parte do país, vamos voltar para Pernambuco e vamos chegar para Limoeiro, porque isso é interessante, que as perguntas começam a chegar aqui. Deixa eu mandar aqui abraço para Severino Caetano, Ademar Mercedes diz, parabéns pelo programa, Jair, um grande abraço para você e para Jefferson, estamos aqui assistindo com prazer. Tarciso, boa noite, aí depois eu faço para Tarciso, aguenta aí, segura a onda aí, porque eu vou começar a entrar... Eu vou sair do âmbito federal, vou entrar para o estadual, porque na verdade eu quero ouvir o local, né? Isso. Mas eu precisava Dá uma pincelada lá em cima, porque governo de Pernambuco, Paulo Câmara. Bom, o governo de Pernambuco, eu não votei em Paulo, eu votei no candidato da Rede, né? Partido que eu sou filiado. Mas a população de Pernambuco tem muita crítica contra Paulo, tem muita crítica contra o governo do PSB. Eu vou ser muito sincero, eu fiquei muito constrangido com o que Humberto Costa e o PT fez com Marília Reis. Essa disputa política, eu também tenho essa mesma impressão. Mas quando a gente fala em governo estadual, eu prefiro me ater, Jair, à gestão em si. Porque a gente acaba misturando o gestor com os articuladores políticos que a gente talvez nem conheça, porque isso é do bastidor. A gente comenta o que se expõe, mas o que é exposto às vezes é para formar uma opinião errada, né? A política é muito disso. O que é colocado para o povo nem sempre é a verdade, é o que eles querem que você tome como verdade. Então, nesse embate interno dos bastidores, de vai ser, não vai ser candidato, do PT fazer aquelas manobras para Marília Reis não sair, isso daí eu acho que já passou. A população, se achar que desse ponto de vista a política foi feia, foi nojenta, foi absurda, ela utilize esses pormenores que ela acha que isso é importante na decisão de um voto e dê o seu voto. Mas quando você fala na gestão Paulo Câmara, eu acredito que você quer saber do governador atual a gestão dele. A gestão dele, como é que tá? Desde o primeiro mandato de Paulo, que eu acredito no seguinte: Paulo não era político, era gestor. Eu gosto dessa característica. É um dos pontos que eu acredito que deve ser pesado na escolha de um candidato. Segundo ponto, vai saber governar? Vai. E o ponto principal, o político, ele é populista. Populista gasta dinheiro. Quem gasta dinheiro, falta dinheiro uma hora. Falta dinheiro para quê? Para quem precisa. Teria sido essa campanha dele, então, essas conjecturas que tem que ser formada para se reeleger. Então, Paulo Câmara, apesar de toda essa coisa nos bastidores ter sido um pouco feia,
como gestor ele é importante para Pernambuco. Pernambuco, recentemente, eu vi uma pesquisa que foi o estado que cresceu 2,5%. Então, por mais que a gente tenha tanta crítica de algumas categorias, policiais, professor, etc., o governo é importante para que o estado esteja do jeito que ainda está. Se está alguma coisa maquiada nas finanças de Pernambuco, eu não sei. O que a gente sabe é o que está posto. Eu não posso opinar do que eu não sei. O que está posto aí. Então, baseado numa política de gestão, num candidato que não é populista, num candidato que não quer seguir carreira como político, e sim vai continuar depois que terminar seu mandato na carreira dele de funcionário público do Tribunal de Contas, então ele está aplicando lá, né, grande técnica para que a gestão saia o mais limpa possível, que a população tenha o que realmente é necessário do governo para viver, ter qualidade de vida e poder, que é o mais importante, e poder realizar seus desejos, que é para isso que serve. Isso se chama eudamônia, vem lá do grego. O governante ele tem que governar para que todos sejam capazes de realizar os seus desejos. Mas a maioria dos governos desse país é para realizar desejos apenas de uma classe, a classe rica. Para a gente entrar esquentar a coisa aqui, essa está inserida no contexto da fala agora, Carlinhos Silva diz, se não tivesse feito essa trairagem com Marília Reis, com certeza ela seria a governadora de Pernambuco e o prefeito teria perdido. Você concordaria com isso? Concordo, eu votaria em Marília Reis. Gosto dela, eu não voto em partido. Era o novo, né, Jefferson? Eu não voto em partido, eu voto em gente. Eu voto no cidadão. Ela bateu de frente nas coisas erradas do PSB. Eu voto em caráter. Ela bateu de frente com um projeto de poderes de políticos. Da própria família, né? Então, assim, projeto de poder eu vou abominar sempre. Abomino em Limoeiro, abomino no governo federal e no governo estadual, onde for, em qualquer cidade, né? Então, famílias hereditárias no nosso país é o que mais tem. De canto a canto existe o filho que é deputado, que é senador, que é prefeito, que é o pai, é tudo. E Limoeiro, eu sempre fui contra isso. Eu não era contra os políticos de Limoeiro. Eu era contra projeto de poder. E você sempre contra. Você tem que ser prefeito, mas tem que ter uma coisa. Eu discutia muito com o Walter Eudes. Como é que eu sou esquerda e brigava com o Valtinho? Porque eu batia no PT. Porque tem que ter alternância no poder. É esquerdista então, considerado tem doente. Tem que ter alternância do poder. Por mais que Lula tenha tido um êxito enorme na sua presidência, ter tirado milhões da miséria, ter dado universidade para muita gente que realmente precisa, tem que ter alternância. Tem que entrar outro perfil para ver se vai fazer o bem ou o mal. E se não prestar, troca. Essa é a minha política. Isso é política de esquerda? Isso é política de direita? Isso é política, a política grega, da polis grega. Isso é a política natural, como tem que ser, para que todos sejam contemplados. Se o cidadão, na sua formação pessoal, caráter, ele é mais humano, ele sente cheiro de gente. Eu digo que eu sou um cara que fui formado sentindo cheiro de gente, andando no ônibus em Tamanduá. Aqui o povo do sítio, ele sente aquele cheiro. Não é cheiro de azarro, de perfume de 500 conto, não. É cheiro de gente. 500 conto. E o povo gosta de cheirar gente rica, gente cheirosa. Tem que sentir cheiro de gente. Acho então, que é um dos pra gostar de gente, Jair, tem que andar com gente, do lado de gente. Apareceu, viu? Mas Chegou. Infelizmente as pessoas não têm essa formação humana, ou se perde no meio do caminho essa formação humana, e ao assumir um governo, ela vai gerir para quem já tem, e não para quem não tem. Em 2008, sabe qual era o meu discurso no palanque? Eu dizia, dentro da cidade, gente, aqui vocês têm água encanada, energia, toda uma infraestrutura na cidade que beneficia a sua vida, sua família, você andar de carro, de moto e de bicicleta. Vocês daqui têm que votar na campanha de 2008. E quem não tem isso, Maúna, Salobro, Coqueiro e etc, Congal na época. Então assim, as pessoas ainda assim são presas ao egoísmo. E o egoísmo é da esquerda, o egoísmo é de direita, porque o egoísmo é do ser humano. Vamos lá. Vamos entrar em Limoeiro agora. Voltamos para a nossa terrinha, né, que é o que as pessoas mais querem ouvir. Por exemplo, José Wilke pergunta, Jefferson,
Na sua opinião, quem está pronto para ser prefeito de Limoeiro? Ele faz 3 perguntas, aliás, 2, eu vou fazer a outra, que é dele também. Se você fosse prefeito de Limoeiro, qual seria a sua primeira ação no município? Se eu fosse prefeito de Limoeiro, qual seria a primeira ação de E qual Limoeiro? seria, na sua opinião, quem está pronto para ser prefeito de Limoeiro? Olha, quem está pronto para ser prefeito de Limoeiro? E o que você faria se você fosse prefeito? Bom, a primeira pergunta, quem está pronto? Ele está mais do que pronto. O nome dele é José Quirino Xavier. Na sua opinião, Na minha opinião, Zé Quirino. não vivi como adulto o seu governo. Sou de 82, mas vivi o governo dele como criança. Mas o que eu escuto da população de Limoeiro e o que eu escuto hoje e desde 2013 dos anseios da população em desejar um gestor, o perfil é de José Quirino. Tem um cidadão do Paraná, de Santa Catarina, um galego, né, um prefeito que fica na praça. Sérgio Meneghelli. Pronto, todo mundo compartilha ou já Inclusive compartilhou, eu faço questão, eu o admiro muito pelas divulga suas aquele atitudes. cidadão. Não lembra, Quirino? Em parte, em tese, sim. Se você concorda com aquele Meneghelli, se você acha aquele um prefeito bom, Você sabe bom, com que ele me conquistou? Quando ele chegou e cancelou uma licitação, um processo licitatório que era para 500 mil reais, se não me engano, para uso da máquina quando tivesse reuniões, servisse cafezinho e alguma coisa. Ele disse, cada qual traga seu lanche de casa, porque aqui isso é trabalho. Claro. Então ele me ganhou logo ali. Mas ele ganhou todo mundo. O Brasil fala nesse cidadão, nesse gestor. Mas não adianta só falar nele, mas na hora da política local esquecer que você queria que fosse aqui. Mas na hora você lembra de um serviço prestado de um candidato, você lembra de um favor. Tem gente que vota aqui em Limoeiro por um favor de 20 anos atrás. Então você responde que Quirino é o Hoje, melhor. O mais adequado Para Limoeiro. para Limoeiro, por 2 motivos. Pelo caráter dele e pela gestão que já fez. 2, pela situação que Limoeiro vai ser entregue. Se não for Zé Quirino, Limoeiro pode fechar as portas. Wellington. O Hélio Vasconcelos, Isso. um grande amigo, um cidadão sem sombra de dúvidas, de primeira qualidade, um empresário também de primeira qualidade, Verde ainda? de família também, mais ainda, um cara família, arretado, né? Mas, infelizmente, não está preparado ainda. Pode se preparar para o Na futuro. próxima, com certeza. Seria um bom legislador? Mas seria um bom gestor, porque eu acredito. Legislador, digo, Legislador? a princípio. Para vereador? Sim. Sim, para vereador sim. Limoeiro urge vereadores. Na entrevista em junho do ano passado eu lhe disse, você me perguntou, e a Câmara de Vereadores? Sou uma negação. Eu vou chegar lá, calma, rapaz. Você quer um calmantezinho? Nada, tô tranquilo. Vamos lá. Zé Nilton. Zé Nilton. Eu estou lhe dando os nomes. Para vereador ou para prefeito? Para prefeitos que estão na rua aí como pré-candidato. Gosto de Zé Nilton. Zé Nilton foi um dos que eu bati muito, sempre, na política dele, que infelizmente é uma política assistencialista, que eu discordo e que o Brasil não precisa, que era para ser abominado. Mas que ela existe, Mas né? que ela existe e é praticada. É um viés onde as pessoas precisam e os políticos fazem, e é onde existe uma coisa ruim, porque a prefeitura deixa de fazer para o vereador fazer e para ter aquele capital eleitoral. A prefeitura se nega a fazer como uma obrigação dela, e o vereador, que não é sua obrigação, acaba fazendo um serviço ou prestando um serviço que não deve. Então eu acredito que... É um coronelismo disfarçado. Então eu acredito, gosto de Zé Nilton. Quando terminou a eleição de 2016, ele foi na minha casa, conversamos, eu propus a ele as minhas ideias, a entrar no grupo do Zé, se ele quisesse escutar o que eu tenho a propor, mas a gente conversa, mas infelizmente Zé tem o grupo dele realmente, e eu acho que Zé ainda está um pouco preso à sua forma de fazer política, que é muito diferente da minha. Gosto muito dele, somos amigos hoje, posso dizer isso. Antes eu acredito que ele tenha tido até alguma coisa contra mim, porque eu falava sobre isso dele, mas eu acho que Zé
também não é o perfil ainda para ser prefeito. Marcelo Mota. Marcelo Mota. Bem, Marcelo Mota é primo da minha, né, da mãe dos meus filhos. Então conheço Marcelo desde 15 anos de idade. Marcelo é um cara honesto, é um pai, super pai, é um funcionário público, é um técnico, entrou na política por conjectura, acabou entrando na política, porque até Ricardo ele não era político, ele era secretário. Ele não tinha política com o Ricardo, ele era um secretário. O Ricardo foi chamar ele pelo conhecimento técnico, não pelo político Marcelo. Marcelo nem política fazia, Ele foi, e nem digamos, político era. a prata de casa que virou reforço para a equipe ganhar? Isso. Marcelo foi uma peça na estratégia de João para chegar nos votos que podia ganhar de Tiago. Ele foi nas peças fundamentais para tirar os votos de Tiago e ser eleito. Que na verdade é isso, a política é um jogo de xadrez, é um jogo né? de xadrez. Mas Marcelo, para mim, pode sim ser um bom prefeito, mas como eu estou te dizendo, do jeito que vai ser entregue, é melhor Zé Quirino. Deixa eu me ver. Rosejara. Rosejara estava comigo em 2008, no palanque de Zé Gino, não sei se tu se lembra disso. Sim. Em vários comícios ela aparecia como uma contribuinte. Coadjuvante. Coadjuvante para contribuir no discurso, ela fala muito bem, gosto muito dela, mas infelizmente também não dá. Não está preparada para ser gestora da cidade. Já está caminhando na mesma forma de fazer política, montando um grupo, trazendo deputado. Limoeiro é do limoeirense. Quem tem que discutir Limoeiro é o limoeirense. Limoeiro tem cidadãos suficiente para discutir política local, gestão local, os problemas locais. E uma das coisas que é pertinente a todos esses candidatos é uma só. Eles até agora não me mostraram o que sabem dos problemas de Limoeiro e muito menos de solucionar os problemas. Porque você só pode solucionar algo quando você sabe da realidade. Quando você tem a realidade em mãos, dos problemas que causam Limoeiro, que tornam Limoeiro ser uma cidade ainda um pouco atrasada, as gravidez da adolescência, a educação em tal estágio, a saúde tal. Então, se você não ter uma noção da nossa realidade, você vai acabar fazendo sempre a mesma política, as mesmas promessas, e que não vão levar Limoeiro a lugar nenhum. Orlando Jorge. Orlando Jorge mostrou um bom trabalho na gestão, não estava muito por dentro da gestão, mas a gente viu que cresceu. A complicação de mensurar a gestora Rosejara é a mesma complicação em mensurar o gestor Orlando Jorge. São dois grandes gestores, a grande verdade é essa. São bons gestores, mas até que ponto a verba que foi tão grande, vinda do governo federal, de governo estadual, contribuiu para ele ser bom? Porque ser bom com muito recurso é fácil. Agora, gerir cidade com pouco recurso é difícil. Vamos entrar agora no último candidato que eu sei. Tem mais algum, além do próximo, que é uma natural reeleição do prefeito Joãozinho? Tem mais algum nome? Tem não, aqui eu saiba não. Bom, Tarcísio diz, boa noite, Jefferson. Tarcísio, eu falei que ia responder. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Tarcísio Amorim. Boa noite, Jefferson. Eu tenho uma pergunta. Eu vi seu apoio em Joãozinho e até votei nele. Gostaria de saber se você se sente arrependido, como eu, e o que houve com essa má gestão e o que fazer, deixa eu me ver, vamos ter mais aqui, o que fazer para colocar Limoeiro no rumo do crescimento. Primeiro, depois você responde, primeiro o candidato, Joãozinho. Não fala o gestor, o candidato. O candidato. Bom, o candidato Joãozinho se desgastou totalmente com essa gestão. Para você, a chance deles? É nula. Eu corro pela cidade, eu ando pela cidade, eu só escuto xingamentos. Apesar da máquina, né? Apesar da máquina. Foi uma campanha bonita, foi uma campanha aguerrida, mas desde que terminou a campanha, já respondendo a Tarcísio, se eu estou arrependido. Desde que terminou, no dia 2 de outubro de 2016, eu fazia parte do grupo do 40 no Zap, eu saí. E desde então, a minha relação é praticamente nenhuma. Muito bem. Até com o primo da minha esposa, que é o vice-prefeito, a gente acabou se afastando.
Porque logo quando começou a gestão, as minhas críticas já começaram e não pararam. Então fiquei até afastado um pouco de alguns parentes da mulher por conta das minhas críticas pesadas que eu fazia em off. Porque até então eu não podia expor, porque eu tinha que esperar mais um pouco uma situação se resolver. E quando se resolve a situação, eu venho aqui no programa dele em junho e a gente... Temos que gravar, tá gravado. E, aí Então, Tarcísio, me arrependo e muito. E posso lhe garantir que o que eu fiz durante anos, criticando Tiago e Ricardo, eu continuei fazendo nos 6 meses, 1 ano da gestão que teve. Mas, infelizmente, não tem mais o que fazer contra essa gestão. Gato, cachorro, periquito, papagaio já sabe como é que tá. Não adianta eu estar mais me na desgastando. verdade, o que começou essa sua insatisfação com o gestor que você ajudou, contribuiu para ele chegar lá. O que começou, o que lhe fez levar lá no princípio? Foi ele se meter na campanha do presidente da Câmara de Vereadores. Ele já fez errado ali. Ele tinha uma gestão que podia ter um controle, ele não tinha tanto, como é que o povo diz, né? Ele teria mais livre. Ele teria gerido melhor se ele não tivesse feito certas conjecturas. Isso, teria gerido melhor. Tava mais livre. Não tava devendo, entre aspas, tanto favor. Porque isso onerou, né? O número onerou. E depois, Tarcísio, ele começou a fazer tudo que disse que não ia fazer. Tudo que criticou de Tiago e de Ricardo, ele fez muito pior. Aumentou o número de funcionários, colocou gestores que não eram condizentes para assumir os cargos, continua fazendo, vai para um lado, eu não sei, tem um tal de Dioclésio, que eu não sei o que ele é hoje, ele já foi para um lado, foi para o outro, vem aquele tal de Dimitri, que foi para um lado, foi para o outro. Então são ocupadas as secretarias de Limoeiro de forma que não tem competência alguma, é para colocar lá por colocar. Você teria gente mais competente de Limoeiro para assumir os que estão aí? Com certeza tem. Respondendo ao Wilker, eu disse que o que você faria se você fosse prefeito? Qual a primeira coisa que faria? Era currículo para ser secretário. Ia ser currículo. Não era política. Era uma seleção curricular baseada no conhecimento, na experiência, em saúde, em educação, em serviço social, o que for. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Teria 6 meses para mostrar serviço, para mostrar para que veio, baseado na minha política. Porque o gestor, ele tem que ter a política dele e determinar como quer para os secretários, e aí sim. Mas infelizmente Limoeiro continua com a mente pequena, onde o prefeito quer ser secretário de tudo. Coloca lá só por colocar, mas quem manda é ele. Então o secretário tem que ter independência, conhecimento e experiência. Ele tem que fazer o serviço dele, a população sentir a melhora e eu senti também. Porque quando eu vejo o povo elogiando, é porque está dando certo. Agora, quando eu vejo um político indo para a rádio dizer que está fazendo, é porque está dando errado. Ricardo Martins diz o seguinte, o cara acabou com tudo que tinha. O que você achava que iria acontecer na gestão tão complexa como é uma prefeitura? Bom, a gente tinha uma conjectura política de uma família, certo? Que na política, não na politicagem, na política teórica, na política dos grandes ensaístas, filósofos, teóricos, não existe a permanência da família no poder. Tem que ser cortado. Então, por mais que a gente se prejudique em escolher um novo gestor, a alternância no poder é importante. Mas você acha que existiu essa alternância? Falando família? Existiu, porque ia se fincar mais ainda, ia se utilizar mais ainda a prefeitura para bancar outros estados na política, mais clientelismo, fisiologismo, assistencialismo, para que mais pessoas permaneçam no poder. De certa forma, houve uma mudança, É melhor, veja como importante foi a eleição de João. Por mais que as pessoas chegassem para mim e dissessem o que você me disse, que ele quebrou não sei o quê. Não sou eu. Não, o cidadão aí. O internauta. O internauta falou, isso aí todo mundo falava.
O Ricardo Teobaldo, na Congal, no comício, disse isso também. Mas isso não vinha ao debate. H. Mendes diz, parabéns pelas palavras. Nomeação sempre foi uma desgraça. Então, veja, hoje, Limoeiro tem quantos candidatos a prefeito, teoricamente? Um bocado. Isso é bom para Limoeiro. Se fosse o outro que tivesse ganho, já estava tudo certo, já estava tudo arrumado. Hoje não. Hoje a gente tem pessoas que nem pensavam em ser candidatos, querendo ser candidatos. Hoje a coisa está mais aberta, pela má gestão dele ou não, mas hoje... Teria sido a má gestão que apareceu tantos candidatos, Jefferson? É a má gestão que está fazendo e a oportunidade dessas pessoas, que eu não tiro mérito, olha, todo mundo tem que ser candidato. Eu queria Limoeiro com 50 candidatos. Isso é democracia. Quem luta no bastidores, como você estava falando, para tirar a candidatura de Marília Reis, quem trabalha nos bastidores para tirar a candidatura de prefeito de Limoeiro, eu quero que Zé Nilton seja, que o Wellington seja, que Rosa Jara seja, que Marcelo seja, que Orlando seja, que eu também possa ser, que você possa ser, que o agricultor possa ser. E era para ser, sabe como? Sem se filiar a partido algum. Era para o cidadão que se acha um cidadão correto e capaz de gerir a cidade, chegar no fórum de Limoeiro, no cartório eleitoral e registrar sua candidatura, sem dinheiro ou com dinheiro, sem grupo ou com grupo. Quem tem que decidir é o povo, se quer votar no endinheirado ou no cara de caráter. Mas as pessoas, na política de Limoeiro, que eu aprendi em 2008, é que nos bastidores, aqui também, viu, em Passira, João Alfredo, todo lugar, quem se diz que é candidato, lascou. Porque vão trabalhar para ele desistir de ser candidato. Então, vou dizer um exemplo. Seria também uma valorização do passo como um bom atleta faz. Tem uns que querem, né, se alcançar. Vou dizer um exemplo para vocês de Limoeiro, que eu escuto isso há um bom tempo, acho que é mais de 10 anos. Em Oricuri, a população cansada de gestor ruim, correu atrás, pesquisou e escolheu um cidadão que pudessem confiar. Chegaram na porta dele, bateram na porta dele e disseram a ele, o senhor foi escolhido o candidato da gente. Eu não tenho condições de ser candidato, não. Não vou gastar dinheiro, nem tenho dinheiro, não. Quem vai bancar a sua candidatura é o povo de Oricuri. Então, Limoeiro tem que chegar nesse limite, já chegou no limite, da gente escolher esse candidato que realmente possa quebrar com toda política velha e fazer uma gestão boa. Mas peraí, Zé Quirino não seria uma política velha? Não. Ele foi uma política nova no passado e não uma política velha no passado. Ele fez uma gestão de gestor antigamente e que foi punido por isso. Para você ver como é as coisas. Veja só. Nossa cidade ainda assim se preocupa mais, Jair, em ganhar um abraço e um beijinho tchau tchau de um candidato do que um candidato que realmente gaste cada centavo do recurso público na saúde, na educação e que seja um pouco ignorante. Eu quero que ele seja ignorante, mas eu quero que ele pegue uma escola, gaste 1 milhão nela, do jeito que veio de Brasília, ele gaste 1 milhão e me mostre que Zé Quirino tem esse perfil. Respondendo a Lani Única, a pergunta dela que ela fez, eu vou responder, ele já disse. Ela pergunta em quem você apoiaria para 2020, ele já disse que é Zé Quirino. Manhã, de tarde e de noite, sem querer nada em troca, como fiz com o Joãozinho, como fiz com o Dr. Barbosa e como fiz com o Zé Gino. Sem nada a receber, nada. Eu quero, e repito, eu quero bem de Limoeiro. O que me aflige, o que me incomoda é termos uma população 50% dela na pobreza e ter a certeza que a elite limoeirense desconhece isso, desconhece a pobreza de Limoeiro, desconhece os problemas de Limoeiro e o pior e mais grave, não querem resolver esses problemas. Carlinho diz, votaram num cara liso e tá lascando Limoeiro. Responde aí agora. Votaram num cara liso? Votaram num cara liso e tá lascando Limoeiro. Responda aí agora. Liso... Na verdade, a eleição de Joãozinho, no meu entender, foi uma aposta. Foi. Que não deu certo? Foi uma aposta que não deu certo e política se faz assim. A gente aposta, aí eu vou dar uma resposta baseada no que eu escuto.
Ah, Travasso, eu votei em Joãozinho que tu tava aquela conversa tão bonita, tu falava isso, aquilo, outro. Eu sou prefeito não, gente. O prefeito é João Luiz Ferreira Filho. Vão reclamar com ele. Eu votei para ele fazer o que ele prometeu na campanha, na rádio, no programa de governo. Gente, se cada prefeito, governador e presidente fizesse o que prometia e o que escreve no plano de governo, o Brasil era o melhor país do mundo. Agora o cara escreve uma coisa e faz outra completamente diferente, eu não posso fazer nada. Aí foge da sua competência, né? Foge Da minha sua, da minha, de qualquer uma, né? Então, assim, ele colocou pessoas incompetentes em todos os setores da prefeitura e a culpa é minha. Então você me afirma que a gestão do atual gestor de Joãozinho é uma gestão unilateral, dele só, ele mesmo administra tudo, tem os cargos comissionados. Eu vou responder essa sua pergunta com outra crítica que eu fazia, Ricardo. Eu chamava Ricardo de coronel. Eu votei em João, subi no Ricardo seria mais democrático para você? Ricardo foi mais democrático, vê que loucura. Eu chamava Ricardo Teobaldo, poder do dinheiro, coronel do asfalto, duplicado. Ele deu mais autonomia, seu secretário? Rapaz, Rosiane Travasso foi proibida de fazer um protesto na parada no 7 de setembro. Ricardo nunca fez isso. Isso. Aliás, ano passado. Ricardo nunca fez isso. Então, são atitudes tá por um socialista que não entra na minha cabeça. É onde eu digo que o prefeito da gente não sabe nem o que é esquerda, não sabe o que é socialismo, não sabe o que é nada. Ele só é filiado a um partido. Inclusive, vou dizer uma coisa certa, Ricardo Teobaldo nunca interviu, acho que por isso talvez você até pensasse que eu tivesse... Não, é incrível ele nunca isso. interviu na imprensa local de forma nenhuma. O prefeito atual fez muito pior do que o que eu criticava Ricardo e Tiago. Ele conseguiu ser muito pior nessas coisinhas de... Digamos autoritarismo, de ser é a minha palavra, uma conversa que rolou a minha caneta é a mais forte. Que caneta? Olha, eu sei que você não é homem de votar nulo, nem de fugir da pergunta. Não, voto não. Entendeu? Hoje, se fosse 2 candidatos só, Joãozinho e Ricardo, hoje, você já conhecendo os dois? João, se fosse que não vai ser nenhum dos dois, eu votaria em Ricardo. Porque Ricardo nunca me traiu, porque ele nunca prometeu algo a mim. E ele nunca disse que ia fazer uma coisa e fez outra. E eu nunca pedi voto para ele. Deixa eu responder ao Breno aqui. Ou melhor, você vai responder. Breno, desculpa, viu, Breno? A demora é porque a conversa, o bate-papo tá tão bom que diz, alguém tá ligando para Jefferson aí, como ligaram para mim agora há pouco, diz o seguinte: Jefferson, na primeira campanha de Ricardo Teobaldo para prefeito, Joãozinho era candidato a vereador e fazia coligação com o partido de Ricardo. Na época, e o Joãozinho fazia campanha dele pela zona rural de Limoeiro e só pedia voto para ele. E já criticava Ricardo debaixo dos panos. E eu acompanhei isso na época, quando subia no palanque de Joãozinho. O Breno Augusto que disse: Jeff, você acredita que esse prefeito se reelege nas próximas eleições? Observação, caso ele saia candidato à reeleição. Eu acho que o nosso prefeito, vou ser bem claro, era para pedir para sair. Seria muito... Doutora Elizabeth tem pedido isso direto nas redes sociais. Ele era para pedir para sair. Não só ele pedir para sair, mas todo político velho, da velha política, por favor, eu já disse isso há muito tempo, deixe Limoeiro em paz. Deixe Limoeiro para as novas gerações. Olha, você já vai me contradizer de novo, Jefferson. Não, calma. Da política velha, não da política nova. Não, porque, no meu entender, o novo é aquele que nunca foi. Na minha concepção. Não. Na minha concepção. Olha, a gente pode ter Brizola, uma velha política. Brizola foi um grande gestor. Brizola é atualizadíssimo para ser gestor no nosso país hoje. Para você, Zé Quirino, quero deixar bem claro, não tenho nada contra Zé Quirino, estou dizendo isso porque é a opinião dele, eu estou discutindo a sua opinião dele. É para explicar, eu gosto de explicar. Zé Quirino já foi gestor, para você não é política velha, é o novo. Não, ele é novo. Ele foi gestor. O que tivemos no passado foram prefeitos. Eu sou contra prefeito. Eu sou a favor de gestor. Quando você diz gestor velho, Zé Quirino é um gestor da antiga, ele foi um gestor. Essa palavra já legitima ele a voltar ao nosso cenário de novo e ser candidato
e ganhar as eleições. Eu também escuto umas críticas sobre mim, que eu dizia, dizem por aí que eu defendia Joãozinho, que eu falava bem de Joãozinho. Eu nunca falei bem de João. Eu nunca falei de João. João, filho, o cidadão, pra lá. Eu queria o gestor. Como gestor, ao lado de Marcelo Mota, que eu conheço desde os 15 anos, eu acreditei que Marcelo seria o cara que ia estar ali para botar a mão, para ajudar, para opinar, para contribuir. No meu primeiro discurso na Zé da Lona, sabe o que eu disse? Foi o melhor discurso que eu fiz na campanha, onde todo mundo me elogiou e me aplaudiu. E até hoje eu recebo elogio desse discurso. Eu disse, teremos 2 prefeitos. Porque essa história de vice nada, para mim não existe. O vice é importante. A opinião dele é para estar ao lado do prefeito. Mas infelizmente foi uma das coisas que aconteceu também. Ricardo Martins diz, parabéns Jair então, pelo programa. Obrigado, Ricardo. Obrigado também por estar com a gente aqui, engrandecendo o programa. Carlinho diz, isso mesmo, um prefeito que não aguenta crítica, pede para sair, que é mais bonito. Isso. Como você... Uma pergunta que Tarcísio fez lá atrás. Vamos voltar a Tarcísio. O que fazer para Limoeiro voltar ao crescimento? Bom, isso aí eu já penso, como eu disse, desde o tempo da faculdade. A gente tem que juntar as pessoas que realmente têm conhecimento hoje em Limoeiro para discutir. Uma das coisas que a gente pode fazer, que eu tentei dar minha opinião nessa gestão, mas eu vi que não tinha espaço. Tinha uns sujeitos que tinham muito espaço para fazer o que não presta e fazer o que não se deve. E muita gente, mais uma vez, também na outra gestão também tinha, muita gente que para fazer o que não presta, de ideias que não serviam para nada. Gente, a política é para deixar legados. Eu lhe pergunto, essa Câmara de Vereador que saiu... Calma. Não. A gente vai... sim, a que saiu. Câmara que saiu. Quem se lembra de algum projeto? Quem se lembra dos que saíram? Tem vereador aí que as pessoas nem se lembram quem foi mais. Então por que não se lembram? Porque não tem legado. Você pegar o recurso federal que vem para gastar no que é para gastar, isso é ser gestor? Não. Isso é pagador de conta. O H. Mendes, na verdade, o nome dele é Roberto. Deixa eu ver aqui como ele diz. É Roberto Mendes. H. Mendes é Roberto Mendes. Ele diz o seguinte: boa noite, tenho 60 anos. Quando saí daí, meus pais gostavam de Arthur Corrêa de Oliveira. Jefferson, não conheço nenhum. Estou fora há muito tempo. Tem muito limoeirense fora, porque não tinha espaço, né? Por que não você para prefeito? Por que não eu? Porque eu não estou preparado ainda. Eu tenho a consciência disso. Gente, eu estava numa reunião com o Júlio Lócio, foi prefeito de Petrolina por 2 mandatos. Ele me disse que quando assumiu Petrolina, ele se sentiu perdido. Gente, a administração pública é uma ciência que na Europa existe desde Roma e que até hoje ela se desenvolve e evolui para que a gestão organize a cidade para o bem da população. Então, essa ciência da administração política, pública, é o que nos falta aqui em Limoeiro, em Passira. Então, rapidinho... Vamos analisar a nova sugestão. Então, a administração pública como ciência, se fosse aplicada pelo gestor, toda a cidade do Brasil não teria fome, não teria pobreza, não teria analfabetismo, não teria isso. Não teria isso, mas infelizmente esses problemas, apesar de ser problema, ele gera capital político, ele gera currais eleitorais, ele gera pobreza, que gera assistencialismo, que o assistencialismo gera favor e o favor é pago em voto. É um ciclo. A pobreza é um ciclo vicioso onde as partes sempre estão ali se fazendo. Eu concordo em tese, assim, uma parte com você. Eu não gosto desse negócio de dar com a direita e com a esquerda, veja. Eu não gosto muito, mas é uma prática do Brasil. Não adianta a gente fugir da regra, infelizmente. Um abraço para Breno Augusto, que está em Recife, sempre acompanhando nosso programa daqui de Recife. Obrigado, Breno.
é limoeirense também, que torce pro Limoeiro, com certeza, que quem faz certas críticas e pergunta é porque torce pro Limoeiro, né? Vamos analisar Limoeiro por secretaria, Bora. por situações, Prometi fazer isso naquele tempo, né? Vamos lá. Obras. Secretaria de Obras. Eu acredito que muitas das críticas, inclusive eu disse à doutora Fabiola na época, numa audiência pública na Câmara de Vereadores, que muitas críticas a ela não ligasse, porque infelizmente a prática em Limoeiro em relação à ocupação do solo urbano em construções estavam realmente em desacordo com o que manda a lei, a regra, né? Aí no caso do plano diretor. Isso. Então muita coisa que se faz em Limoeiro realmente tem que ser proibido, tem que ser barrado, certo? Mas o básico, Jair, tem que ser mantido. E a gestão se perdeu no começo e as coisas básicas deixaram de funcionar. Em 8 anos de Ricardo e Tiago, como prefeitos da cidade, nunca atrasou o lixo de pegar na minha rua. Hoje, saí da minha casa com as moscas tomando conta, que era para ter recolhido terça-feira. E tá lá. As ruas eram sempre varridas. E agora eu tenho que estar comprando veneno para mosca, porque consequentemente o lixo passa mais tempo, as moscas se proliferam e enchem as casas das pessoas e levam doenças. E essas doenças levam as pessoas a usar o sistema público de saúde, e essa saúde gasta mais dinheiro, o que poderia ter sido evitado com a política pública de recolher o lixo. Você tem questionado muito a questão, depois eu chego lá, que já Então, é no outro lá. lixo, varrer a cidade, limpeza urbana, tudo isso ficou a desejar. E outra coisa que ficou a desejar nas obras é o seguinte, conscientização. A gente só vai ter uma população consciente, uma política pública eficiente e incisiva na população de educá-la. A educação gasta pouco. Deve ser muito mais caro pegar um trator, um caminhão, um surto de dengue enorme, ou simplesmente você utilizar uma associação comunitária para fazer uma educação ambiental para a população. É muito mais barato você contratar, você ter numa equipe já da prefeitura um gestor ambiental, e esse gestor dá palestras. Não é uma só não, vamos fazer uma campanha. Não, é eficiente mesmo, todo mês, porque o povo não aprende. A gente teve surto de zika, chikungunya, dengue, e o povo continua já aí, comendo e jogando na rua. Agricultura. A agricultura com Marcelo Mota ficou a desejar. Eu esperava mais de Marcelo, mas eu não... Você tocou no outro ponto que eu vou fazer uma pergunta agora para poder você responder. Marcelo demorou a romper com o governo? Claro que demorou. Eu rompi com o João... Eu não rompi Talvez antes. esse ponto tenha enfraquecido ele um pouco. Não, que nada. O Joãozinho ficou... Hoje é que eu fui falando do Joãozinho. Tem um filme chamado Senhor dos Anéis, que o anãozinho fica alucinado Maior. com o poder. Foi o que o Joãozinho teve, só isso. Ele se alucinou de poder, inventaram muita coisa no juiz de Deixa eu João. dar uma passada aqui na Ele rede. morreu de ciúme de Marcelo, porque a população dizia que ele ganhou por causa de Marcelo, e ele surtou e fez essas besteiras todas que está fazendo nessa cidade. Roberto, eu quero dizer a você o seguinte, hoje o Jefferson chegou um pouco atrasado, estava vindo de Recife, teve trânsito, não é brincadeira, mas nós fazemos na quarta-feira esse quadro político às 19h30 em diante, e na sexta-feira, que inclusive temos aqui um jovem também, que pensa quase como o Jefferson, Dr. Paulo Emílio, na próxima sexta-feira. Na terça e quinta fazemos programas gospel, segunda a gente folga porque... Meu filho tá doente, eu acho que eu vou ter que então, vê só. antecipar um pouquinho. Vamos dar uma rapidinha aqui logo, porque Jefferson recebe um chamado aqui e tem uma emergência, eu tenho que ir para casa. Depois aí eu fico aqui com vocês, tá certo? Para finalizar, já que você tem que continue com as secretarias. Agricultura. Eu achei Marcelo um pouco deixou a desejar. Eu esperava que Marcelo fosse mais eficaz, corresse mais, mas eu também compreendo, porque a ciumeira do prefeito foi muito grande já para cima de Marcelo e acabou não deixando ele fazer a política Educação. dele, tal qual o Tiago também barrou muito a gestão. Educação. Meu Deus do céu, eu não vou nem comentar. Ali é um fiasco. Saúde. Fiasco ao cubo. Administração. Uma tristeza.
Aí agora, para finalizar, gente... Aí você pega tudo isso que eu disse Sim. e você vai entender o porquê tá a cidade. Aí você pergunta agora a mim, o administrador, o prefeito, é o culpado. Acabou-se. Para finalizar, que Jefferson está com... Eu vou dizer o quê? O filho dele está doente, ele tem que ir para casa, infelizmente, né? O Roberto Mendes mora em Maceió, veja só, Tem uma família lá. Câmara de Vereadores, são 15, Olha, como você avalia os 15 vereadores? Uma rapidinha, né? os vereadores de situação era para saírem todos eles. Mas apenas um ali me causa indignação, me causa tristeza. Os outros são o que são. É aquela política de vereador deles que eles podem dar. Pode dizer o nome? Todos eles que podem dar aquela política, eu não sou indignado com eles, porque a gente só dá o que tem. Então, eles não podem fazer uma política diferente dessa que eles estão fazendo da situação. Mas tem um ali que tem consciência disso. Pode dar o nome? O professor Marcos Sérgio. Eu dizia a Marcos Sérgio que ele tinha tudo, ele estava numa caminhada para ser um nome forte lá na frente. Ele não tinha cara, ele estava caminhando para ser um nome forte. Declinou? Inclusive meu. Declinou. Declinou completamente. A né? oposição, como você vê A oposição que eu sempre critiquei, não Luiz Antônio, que não era vereador, nem Robertinho, que era vereador, Daniel, que era vereador, por ter também uma complacência com o governo de Tiago e Ricardo, né, uma omissão, e isso hoje recai sobre ele, né, todo mundo critica, mas indiscutivelmente, o que ele não deixou, o que ele deixou de criticar Tiago e Ricardo, porque ele não criticou, ele também não vai deixar de criticar. Isso é um absurdo, você criticar um vereador por estar fazendo o correto. Se ele deixou de fazer... que eles hoje fazem isso, né, Jefferson? Se ele deixou de fazer com Ricardo e Tiago, crítica em Daniel. Se ele hoje faz crítica, e crítica com razão, com coerência, com propriedade, ele tem que ser aplaudido. Vou dar um exemplo. Não criticado, porque deixou de fazer. Semana atrasada, semana passada, eu fui atrasado, não me engano, o vereador Jairo do Cedro criticou Daniel dizendo que Ricardo teria fechado 18 escolas. E na defesa, Daniel, quando na sua fala, se disse, se estava errado, porque o governo não reabriu. Pois é. Eu acho assim, olha, tudo que acontece em Limoeiro, por mais que eu tenha críticas a João, aos vereadores, aos gestores das secretarias, toda a sociedade limoeirense consciente, organizada, é culpada. De uma forma ou de outra. Omissão e por fazer. Um por omissão e o outro por fazer. Gente, o gestor é apenas um sujeito que colocamos lá. Mas a vontade de uma cidade boa, organizada, civilizada e próspera é um desejo que tem que vir de todo mundo. Advogado, médico, gari, pastor, padre, agricultor. E todos eles são importantes e devem ser escutados pelo gestor. Como você analisa a mesa diretora? De onde? Da Câmara. Infelizmente, já lhe disse isso em junho passado, infelizmente... Eu rio por causa da forma que ele olha para mim. Infelizmente, é uma função política importante, porque ela faz leis. Ela constrói a sociedade democrática, civilizada, justa. As leis justas são boas. As leis injustas, que existem leis injustas, existem, elas excluem. Então, as leis só são criadas porque tem conhecimento dela. Infelizmente, a maioria ali não tem conhecimento dela. Nós não vamos analisar vereador por vereador em virtude do problema que você tem que sair, mas aí me diga a nota que você daria à Câmara hoje. Situação. A situação, 0. Oposição. 8. 8. Como você vê e viu aquelas suplementações e aqueles projetos que de repente está trazendo problema hoje para o município? Aquilo ali é reflexo da má gestão. Tudo que acontece de errado agora nessa suplementação, todas essas manobras, todos esses projetos, essas coisas, é má gestão. Se tivesse tudo organizadozinho desde o começo, recurso
cada um sendo um gasto do seu jeitinho, ele ter uma ideia de quanto gasta e quanto recebe, coisa básica. Ele Você não acha precisava que estar o município- sujeitando a isso, não. Como a gente vê, pode tomar um novo rumo e seguir nos trilhos ainda? Essa gestão? Sim. Nunca. Não tem mais como. Afundou. Eu concordo com a doutora Elizabeth. Seria um grande serviço para Você Limoeiro. tocou no nome. Seria um grande nome para Limoeiro? Ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Mas tem tudo para ser. Como vereador. Legisladora. Ótima. A gente precisa. Precisa de que pessoas de bem, Que pensem. de caráter, sejam Tem candidatos. decisão própria. Porque como é que a gente vai tirar o bom se o que vem é ruim? Se o que vem é uma política que não vai ajudar a Limoeiro a melhorar. Então, se eu tenho 50 candidatos, mas nenhum tem condições de ser vereador, infelizmente vai ter que sair dali. Até porque agora tá mais difícil, né? Para um bocado aí, né? Com essa nova regra né, das coligações que não pode mais nas E proporcionais. eu vou dizer, uma das coisas que sempre atrapalham as gestões em Limoeiro. O cara entra para prefeito e tem um monte de gente já usando a máquina pública para já fazer campanha. Do primeiro dia que o prefeito assume até o último dia, o cara tá se usando da máquina pública. Eu conheço uns 10 dessa gestão quero fazer atual. uma pergunta a Uns você. 10 que já se falam assim, é candidato. Aí se aproveita do gestor, da abertura que tem na gestão, de uma função que ocupa para conseguir, mais uma vez, se chama fisiologismo. Isso é uma desgraça para Limoeiro. Veja só, para ir no internato, a Tereza Andrade diz nunca atrasou salário, ou seja, ela fala de Ricardo Teobaldo. Isso. E Thiago. Eu não tenho o que comparar. É uma que é que você tristeza acha dessa ter o busca, candidato que eu botei, subir no palanque e pedir, fazer uma desgraça dessa em Limoeiro. O que você acha dessas atrações anunciadas pelo prefeito? Eu não estou sabendo dessas ações. Wesley Safadão, Marília Mendonça e Gustavo Lima. O que eu soube foi que ele teve numa reunião aí, algum lançamento dele aí, que ele foi para fazer alguma coisa e anunciou isso. Isso. Não Foi oficial. Se tá oficial, não, não ele, sei. veja só, eu tenho um vídeo. Eu vi. Eu fiz a matéria, logicamente, que eu não iria fazer a matéria irresponsável, Eu que vi até o teve um vídeo. colega jornalista Eu vi o vídeo. que disse que eu estava me antecipando. Ora, se o Se ele gestor- falou e você ele filmou, falou, tá aprovado. Não tem ele que disse o conversar, seguinte: hora de estudar, mas no São João, que traz turismo, nós iremos trazer, afirmou Wesley, Gustavo Lima. o Elis, o Gustavo e Marília Mendonça. Bem, 3 grandes presos, no mínimo 1,5 milhão aí os 3, né? essa pergunta você tem que fazer e aguardar a resposta e o trabalho sem pestanejar dos vereadores. Porque Porque eles vão ter que aprovar a contrapartida, né? eles vão ter que saber de onde vem e para onde vai os recursos de Limoeiro. Porque existe a contrapartida, É, né? Nesse existe. grande São João. Então, se não vai onerar a prefeitura em nada, tudo certo. Mas se vai onerar, eles fiscalizam. Serão responsáveis. Serão responsáveis. E nós, como cidadãos, Teria ao invés- sido esse problema lá atrás Também. refletido hoje? Claro. E nós, cidadãos limoeirenses, quando se preocupa com festa e esquece, dá nisso. Na sua entrevista em junho eu dizia, professores, funcionários, comerciantes, cuidado. Por enquanto, tá tudo O comércio está aparentemente... sofrendo com isso, Jefferson? Ninguém pode sofrer, mas é uma bola de neve. Você deixa de pagar o funcionário deixa de pagar a conta no comércio, o comércio deixa de pagar suas duplicatas, e aí a bola de neve cresce e a cidade acaba se atrasando. A gente avaliou a oposição, avaliou a melhor gestor e avaliou a situação. Gestão, nota para ele. Zero, não tem como dar. Eu tô procurando algo bom nessa gestão. Não tem uma figura importante, interessante, não tem. Colocou peças erradas, colocou pessoas incompetentes. Trocou muito secretário, Trocou né? muito secretário. Não tem. A mulher dele é uma que destoa de todos esses. É uma que destoa. Porque ali é complicado, mas ele que colocou. Jefferson, nós não vamos alongar mais, vou reservar um futuro bem próximo à sua volta, porque ela é enriquecedora. Só uma pergunta, você acredita numa campanha sem conjectura, sem coligações para majoritária? Seria possível isso acontecer em Limoeiro hoje? Olha, se Limoeiro, mais uma vez... Eu concordo que deveria ser assim. Eu pergunto se é possível eleger um candidato sem coligação. Infelizmente, hoje em Limoeiro. Não, sem formação de grupo, sem essas coisas. Infelizmente não dá, porque a população também está um pouco presa a esse tipo de política. A gente tem que tirar o vício do eleitor e o vício dos candidatos. Mas eu vou dar uma coisa que
o estudo, a teoria me ensinou. Eu vou mostrar para vocês o que eu aprendi no estudo e na prática em Limoeiro. Eu disse aqui anteriormente que o voto é livre. Mas eu tenho uma crítica que não é. Vocês vão entender. Veja só. Ele fala em conjectura de formação de grupos políticos em Limoeiro para ser prefeito. Você, eleitor, vota em quem você quer ou em quem o grupo define? Se você votar, eleitor, em qualquer um candidato a vereador ou a prefeito, a deputado, a senador, a estadual, a federal, que foi um grupo que escolheu, você está escolhendo uma escolha. Então, quando se escolhe uma escolha, você não escolhe. Você é direcionado. Bom seria se tivesse cada caso O bom seria, como eu disse antes, eu chegar no fórum, no cartório eleitoral e registrar a minha candidatura. Agora, formação de grupo. Pega partido, pega sigla, partido se vende, partido é 20 mil, liderança é 20 mil, porque também tem isso. O cara fala que aí política só é o político que é... Carlinhos já quer me complicar. Aí, quem seria o melhor vice para Quirino? Quem seria? Eu. Eu. Ei. Por que não eu? Eu estaria do lado dele com o maior prazer, certo? Para ajudar Limoeiro. E de graça. Qualquer vereador desse aí que quiser sair, me dar um mandato hoje, se eu pudesse, eu ia de graça. Eu sou vereador em Limoeiro, candidato sempre. E eu digo, garanto a vocês, eu não quero R$1 como vereador. Bom, Jefferson, Eu não quero R$1 como vice-prefeito, eu não quero R$1 como prefeito, eu não quero... Sabe como seria eu prefeito? Eu vou dizer ao Wilker que perguntou lá na frente. O que eu faria, a primeira coisa que eu faria, eu acabaria com o meu salário, não tinha salário para prefeito, eu montaria um gabinete, não com a minha cadeirinha lá para sentar, era uma mesa oval, onde seria colocado em cada cadeirinha, umas 10, 20 cadeiras, um representante da sociedade limoeirense. Eu queria gerir, não como prefeito, não como gestor. Você já tem pensamento igual a você. Sabe como seria a minha gestão? Eu já disse isso por aí a muitos amigos meus. A minha gestão seria um agricultor, um professor, um advogado, um médico, todo mundo discutindo o Limoeiro, discutindo o que vai ser feito, porque senão o poder sobe a cabeça e faz o que estão fazendo em Limoeiro. Então você tem que descentralizar poder. O presidente Lula foi o maior presidente desse país. Nunca na vida teremos outro igual. Eu posso garantir isso. Mas ele tem o nosso chamado na ciência política, que chama personificação do poder. Ele personificou o poder nele. Mas ele foi um homem que teve seus 2 mandatos, foi democrático, deixou ser preso, apesar de todo o processo ser ilegal. É que ele podia ter fugido antes, né? Podia ter, segundo os bolsonaristas, é o homem mais mafioso do mundo. Eu quero ser o pequenininho, porque ser mafioso para estar preso eu não quero ser, não. Ser mafioso para perder o cargo feito Dilma, eu não quero ser mafioso, não, minha gente. Porque eu escutei ontem de manhã de um cidadão limoeirense que Lula e Dilma são os piores mafiosos, donos da maior máfia que já se viu. E segundo o laudo que saiu, Dilma só perdeu o cargo porque não aceitou participar da máfia. Não, né? Aí ela é mafiosa, perdeu o mandato. E ele é mafioso e está preso. Eu não entendo. Mafioso tá solto no mundo aprontando. E não acontece nem com o Lula nem com o Dilma. Jefferson, quem para você deveria voltar como vereador, voltar para a Câmara? Quem deveria dos 15 que estão lá? Nenhum. A renovação urge em Limoeiro. Rosiane Travassos. Como vereadora? Sim. Depende do que ela tem entendimento de fazer por leis. Né? Mais uma vez eu me refiro. Tem que saber de leis. As leis trazem... como é que eu posso dizer? As leis trazem justiça social, justiça cidadã, traz tudo isso. Não adianta eu ficar blá, 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 sem trazer o que o povo precisa. Doutor Márcio Pimentel. Bom candidato. Doutor Paulo Emílio. Não conheço bem. O filho de Galo. Conheço o Galo. Se perguntar ao pai, não. O filho eu não conheço. Não conheço. Jefferson Travassos. Eu não sou candidato. Só aceito... Ainda não, né? Só quero ser se Zé Quirino quiser eu como vice-prefeito dele. Aceitaria de muito bom coração. Elizabeth Oliveira Teixeira, a diretora do hospital.
eu acho que ela tem muito mais a contribuir como na sua função de médica e de gestão hospitalar. A gente às vezes perde. Traria de volta para o hospital, no caso. Traria, com certeza. Tu acha que ela quer mais? Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde, tranquilo, né? A gente faria um bom Gerson, trabalho. eu quero deixar agradecer a você, vai terminar mais cedo, quer dizer, a gente começou um pouco mais tarde, teremos muito mais a conversar, mas em virtude do problema que você vai ter que se ausentar, Meu filho tá eu doente. quero lhe agradecer por você ter vindo, dizer a você que pensou que ia ser aqui, iríamos falar mal, chamar, e não, a gente usamos a democracia, Não, a de opinião jeito de nenhum. Jefferson Travasso, respeita de todos que estão do outro lado, tá certo? E do jeito que eu vou respeitar, quando você trouxer, eu estou tentando trazer o próprio prefeito para aqui, o espaço é aberto para todos. Tentei trazer um pré-candidato, até agora pela terceira vez, chamei, não, a assessoria dele não me deu resposta, deixei para frente, desde já para sexta-feira, doutor Paulo Emílio, e futuramente, antes da campanha, você volta para cá. Certo. Tá certo? Bom, eu queria me despedir de todos que assistiram e todos que vão assistir ainda, talvez assistam. Eu quero dizer o seguinte: nascido, criado na Congal, indignado com o que sempre vi em Limoeiro e vejo, porque não existe nada antes da indignação. Você só faz algo após indignar-se. E o que falta ao limoeirense, ao brasileiro, é se indignar. E se indignar pela coisa verdadeira. Hoje eu vejo pessoas a nível federal votando e votou em pessoas que não mereciam voto. Em pessoas que não é gente. Não, para mim não é gente. Eu quero deixar muito bem claro em Limoeiro, para quem estiver ouvindo, Jefferson Travassos é gente, é humano. Jefferson Travassos não tem rabo preso com ninguém. Jefferson Travassos está aqui para defender o pobre. A política pública é para o pobre. O rico tem plano de saúde, tem transporte dele, que são seus carros. O rico tem a rua asfaltada, calçada, saneamento. A política pública é para assim o como eu pobre. fiz com o Luiz Antônio, eu vou finalizar de lá, Certo, você vai fica lá. aqui. Então a política porque- pública, segundo eu, Jefferson Travassos, desculpe se eu errei o meu português, mas a minha opinião é para o pobre, é para o negro que foi excluído e é excluído até hoje. A minha opinião é essa. Eu, hoje mais do que nunca, tenho as minhas convicções. Se é de esquerda, eu não sei. Só sei que é humana. É para o povo, é para o bem dele. Muita gente aí, como eu já disse, não conhece Limoeiro, não sabe a realidade do limoeirense e não tem nenhuma solução para resolver os problemas de Limoeiro. Muito obrigado também, obrigado a todos. Desculpe qualquer coisa. Muito obrigado. Deixar claro que o espaço vai estar aberto, que você vai voltar. Um abraço, Limoeiro. Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até agora. Forte abraço e até a próxima. Vá com Deus. Obrigado.